Ok, galera, boa noite. Agora sim, estamos aqui ao vivo nessa segunda-feira em mais um PPCelcast. Agradecer a Deus por nós estarmos aqui, essa oportunidade de estar aqui em mais um programa, nosso 54º, né, amigo? 54º. O Dodô deve estar assistindo. Dodô, 54, viu? 54 é 54. Tem que saber, né? E aí eu tô do meu lado aqui, Mardoni Sampaio. Cuida, Mardoni. Vai ser um bate-papo, mais uma vez, enriquecedor para nós que estamos aqui. Eu acredito também que para as pessoas que vão assistir, né? Que é um assunto que movimenta bastante a economia nacional, né? Verdade, a gente vai falar com essas duas personalidades no meio assunto imobiliário, né? Extremamente importante, extremamente rico. E aqui está na minha frente o engenheiro Dr. Danilo Arruda. Doutor Danilo Arruda, rapaz. Manda um abraço para a galera que está nos assistindo e que já está comentando aqui, falando bem de você. Boa noite aí a todos. Obrigado, Pepe, pela oportunidade, pelo convite. Boa noite, Mardoni. Boa noite, Ana Moara. Boa noite. E a gente está aqui para bater esse papo, falar muito sobre construção, sobre financiamento da construção, sobre investimentos e vamos vendo o que vai dar, né? É isso aí. Tenho certeza que vai ser um papo muito, muito interessante, né, Mardoni? E na minha frente, do lado do seu esposo aqui, minha amiga Ana Moara, essa grande vendedora, corretora de imóveis. Estou muito feliz e honrada em estar participando desse momento aqui com vocês. Agradecer a minha amiga Helena, né? Legal. Que sempre está presente, me mandando mensagens. E hoje eu vou falar tudo o que acontece no mercado imobiliário de Fortaleza. Que é um leque, é um mundo. A mulher estourada, vai dar muita dica aí pra gente. Você quer entrar nesse mercado, você quer construir sua casa para vender ou para morar, ou quer comprar, então, galera, hoje é o dia, agora é o momento. Abraço pra Helena, minha irmã querida. Abraço pro Cabalzão, que tá aqui ao vivo. Não sei que milagre, mas tá aqui nos assistindo, né, Cabal? E eu queria começar, Danilo, a gente já conversou muito aqui antes, né? E de fato é um assunto que muito me interessa, porque eu, como tem essa veia do empreendedorismo. Eu estava falando para ti que eu estou fazendo uma casinha ali e o cara já veio na minha orelha e disse, rapaz, quando tu terminar, se tu vender aí, o lucro é muito bom. E aí eu já estou pegando aqui algumas dicas contigo. Eu queria saber se realmente compensa fazer uma casa para vender. Esse ramo é um ramo bom. Como é que está esse ramo, o momento que a gente está vivendo no nosso país? Pepe, um dos melhores investimentos hoje, sem sombra de dúvida, é o mercado imobiliário. E puxando um pouco a sardinha para o meu lado, é construção. Porque quem quer investir nesse ramo, você tem duas opções. Primeiro, comprar um imóvel pronto, esperar valorizar para aí sim revender. Uhum. Ou, no caso de casas, você compra um lote, a gente constrói e você ganha essa valorização desde o zero. Lá na frente, com 10 meses, um ano, você vai ganhar 25%, 30%, até 40%, quiçá até mais do que isso. Então, é uma rentabilidade que você não encontra. Eu tenho outros investimentos, eu invisto em bolsa de valores de renda variável. Parei já há mais de 2 anos, desde 2017 investindo. Por quê? Quando eu ia fazer essa verificação da rentabilidade, não tinha dado quando dava a inflação, então no máximo o CDI. Eu digo, puxa vida, para que a gente vai ficar investindo em algo que tem essa volatilidade enorme, se eu posso investir no ramo da construção, que é o meu ramo, é aquilo que eu acompanho desde sempre, há mais de 25 anos aí, já trabalhando com engenharia, com construção, que é um retorno certo, né? Então, se a gente pode pegar o nosso dinheiro, suar do dinheiro e aplicar nesse ramo que só faz se valorizar, por que não usar isso? Né? Você aplica no mercado financeiro, você jamais vai ter a rentabilidade, com raríssimas exceções, que você tem no ramo imobiliário. E é um ramo seguro, Danilo? Eu costumo dizer que o risco é zero. É mesmo. Aí vai ter aqueles que vão dizer, Danilo, tá exagerando. Eles vão questionar. Vão questionar, puxa vida, tá exagerando. Como assim o risco zero? Eu vou explicar por quê. Pode vir governo, pode sair governo. O bem vai ser seu pelo resto da vida. O bem é seu, está lá, ninguém vai tirar o seu lote e muito menos a construção que você fez nele. O máximo que acontece é essa casa que você construiu demorar um pouco a chegar no valor que você queira. Mas jamais esse valor vai decrescer. Jamais. Então,
Isso não acontece com outros investimentos. Então, eu só vejo vantagem, né? O risco zero é exatamente por isso, porque ninguém vai tirar aquilo de você, enquanto que um investimento numa renda variável, num fundo imobiliário, numa ação, essa ação pode virar pó. Se a gente for voltar um pouquinho na época da pandemia, teve ação que literalmente perdeu 90%, 95% do seu valor. Imóvel, aconteceu isso? Eu acho que foi o contrário, não, Danilo? Foi exatamente o oposto. A Moara vai poder me complementar aí. O que ocorreu na pandemia foi um boom do mercado imobiliário. Não só na venda dos imóveis à planta, imóveis prontos, como também da construção. Porque foi aquela época em que todos nós passamos a ver que você ter uma casa estruturada para receber os amigos, para você relaxar, vale a pena. Imagina a época da pandemia, todo mundo ficou preso, literalmente nas suas casas, sem poder fazer nada. Clausulado, né? Então, a área de lazer era o seu deck, a área de lazer era a sua piscina. E aqueles que não tinham essa área passaram a fazer. Nós tivemos vários atendimentos na época da pandemia exatamente disso, né? Dos condomínios querendo ampliar suas áreas de lazer, fazer sua churrasqueira, aqueles que não tinham, e as casas fazer suas piscinas, seus decks, enfim, todo mundo passou a valorizar mais a sua casa. E muita gente que morava em apartamento decidiu se mudar para casa. Então você vê os loteamentos, Alphavilles da vida, Terra Brasis, enfim. Só cresce, né, Danilo? Só cresce. Cada dia mais você se preocupa mais com o seu bem-estar. Mas se eu vou morar em casa, eu tenho que ir para mais distante. Eu digo, sim, mas que adianta? Morar só ali no centro e não ter qualidade de vida. Então, hoje, todo mundo está se preocupando muito com isso. Então, é qualidade de vida e é rentabilidade no bolso. Eu só vejo vantagem. Ou seja, se o cara quiser fazer uma casa de repente para morar, mas desistir, não, vou vender. Não perde, pelo contrário, ainda tem a possibilidade de ganhar, que é o que tu falou, né? Que é a rentabilidade de 30% até 40%, é mais ou menos Sem isso. sombra de dúvida. Às vezes dá até mais. Dá até mais, né? Eu estou falando sendo conservador, tá? Eu até comentei, antes da gente começar aqui o ao vivo, que nós temos um cliente que a gente fez todo o processo, nós elaboramos os projetos, fiz o orçamento, nós fechamos, começamos essa casa no ano passado, e a casa já está para ficar pronta aqui seus 3, 4 meses. Demora. E eles, me perdoe, conclua. e eles já estão pensando, inclusive, em vender a casa. Quer dizer, uma casa que foi projetada a cara deles, pensando para eles morarem. Qualquer semelhança é mera coincidência. Exatamente. Já estão aí pleiteando um negócio. E não uma casa para morar. Né? Eu acho que você já ia perguntar em quanto tempo. Mais ou menos o tempo, né? Eu sei que isso é muito relativo, né, Danilo? Mas, assim, em média, uma casa assim, uns 300 metros, num condomínio. Pepe, uma casa num Alphaville, estilo Alphaville, alto padrão, né? Uma casa aí de seus 250 a 300 metros quadrados. Com piscina, a gente consegue fazer entre 10 meses a um ano. Né? Então, em até 12 meses, você tem a sua casa construída. A parte de documentação, vocês mexem com isso também? A gente trabalha com tudo. Qual é a nossa vantagem? Na EngePlace, foi por isso que a gente formatou a empresa com essa concepção de solução 100% do cliente. Por quê? O cliente, na maioria das vezes, ele é leigo. Ele não sabe nem qual é a diferença do engenheiro para o arquiteto. O que é que o engenheiro faz? O que é que o arquiteto faz? Quem é que projeta? É o engenheiro ou o arquiteto? Quem é que toca a obra? Para você ter uma ideia, tem cliente que pensa que quem vai tocar a obra é o arquiteto. Né? Então, a gente formatou isso de uma forma para que todas essas soluções ele encontrasse na EngePlace. Então, o cliente chega para a gente, às vezes, nem lote tem. Não tem terreno, eu digo, não tem problema. Totalmente. Está aqui a Ana Moara, que vai vender o lote. Resolve tudo. Então, a dupla aí é Bebeto Romário. É a tampa e a panela, né? Como diz nossos amigos, é a tampa e a panela. Então, a gente viabiliza esse lote, nós elaboramos todos os projetos, cuidamos de toda a parte documental e de financiamento bancário. Muita gente não sabe, mas a gente também trabalha com essa parte, junto aos parceiros, logicamente, que é na modalidade aquisição e construção da Caixa Econômica,
onde ela financia não só a construção, mas também financia a compra do lote ou a quitação dessas parcelas. Quer dizer, para aquele cliente que comprou um lote, está pagando essas parcelas diretamente para a loteadora, a gente consegue esse financiamento e a partir daí, até a entrega das chaves, já é com caixa. Entendi. Entendeu? Então, com a gente, ele tem todas essas soluções. E Ana Moara, deixa eu lhe perguntar, qual é a sua função assim, dentro da Engie Place? O que é que você faz exatamente? Na verdade, assim? a gente faz grandes parcerias, né? Quando eu pego algum cliente que é no perfil da construtora, eu direciono para ele, eu faço todo o planejamento, explico, apresento. Agora, a minha área mesmo é na corretagem, onde eu sou especialista em altíssimo padrão. Eu já estou no mercado há 10 anos e hoje eu consegui construir uma carteira muito boa só de investidores. Para você ter uma ideia, saiu um lançamento que não foi nem para o mercado, eu já tenho a informação exclusiva. Antes de chegar no mercado, eu já passo para todos os meus clientes investidores. São clientes que moram na Holanda, que moram na Irlanda, que moram em vários cantos. E termina o negócio sendo viabilizado bem mais rápido. Por quê? Porque eu já consegui construir essa segurança para o cliente. Legal. O cliente hoje, para você ter uma ideia, hoje é dia 29, né? Hoje são 29. Pronto. Eu estou chegando até hoje com 22 imóveis vendidos dentro de um mês. Eita, Isso bom. significa mais de 12 milhões em VGV. Rapaz, Então, o corretor de imóveis, para poder ele chegar no topo, ele sofre, ele rala. Porque eu escuto muita gente dizendo, ser corretor de imóveis é a melhor coisa do mundo, eu vou ganhar dinheiro. Não é fácil. Vender tem que estar no sangue, na veia. E eu sou vendedora, acho que eu comecei no ramo, assim, no comércio com 14 anos. Com 15 anos, minha mãe me emancipou, eu coloquei uma empresa, que era o seu segmento de informática, com meu ex-marido. Só que não deu certo. Aí minha mãe chegou para mim e disse assim, minha filha, você devia ser corretora, vai fazer o curso que eu pago para você. E na época eu em um processo de separação muito violento, desesperada, sem caixa. Na primeira semana que eu fui fazer o curso, eu encontrei com uma grande amiga minha que tinha sido funcionária minha, que é a Edilma Cavalcante, que deve estar assistindo a gente. legal. E ela, amiga, o que é que tu tá fazendo aqui? Eu disse, vou virar corretora. Aí ela disse para mim, pois eu quero que você vá trabalhar comigo. Fiz a entrevista, nessa entrevista eu passei. Imagina, eu desesperada, grávida, minha filha tinha acabado de nascer, acho que tinha uns 3 meses. Na primeira semana de corretagem, eu simplesmente faturei R$100 mil. Liguei para um cliente meu. Eu já tinha um network muito bom, porque na época eu trabalhei uns 5 anos com licitação. Então eu conhecia muita gente com perfil de investidor. Simplesmente na primeira semana eu ganhei R$100 mil. Eu digo, epa, encontrei o meu negócio. É aqui mesmo. É aqui que eu vou ficar. Encontrei Então, a mina de ouro aqui. tudo foi rolando. Naquela época, né? Muito. Tá falando Na verdade, eu estava sem anos atrás. carro. Comprei logo um carro. Fui logo no shopping, montei logo a minha produção completa. Porque hoje, para você entrar nesse mercado, para você trabalhar com cliente de alto padrão, você tem que estar no perfil deles. E a gente sabe que hoje tudo se torna caro. Eu estava comentando, hoje até para você fazer network é caro. Porque você tem que pagar pelo network. Vai para um evento, você não consegue ir para um evento se você não chegar no evento e também estar no meio deles, né? Então, assim, hoje eu sou muito feliz, muito realizada com a minha Se profissão. encontrou aí no... Total. O mercado imobiliário, ele está muito aquecido. Hoje, para você ter uma ideia, eu também sou investidora. E eu comprei um apartamento há 2 anos atrás. Estou morta de arrependida porque eu só comprei, era para eu ter pego uns 3, por 247 mil. Diz quanto vale o meu apartamento hoje, eu nem recebi ainda. Vai valer uns 400 mil. Quase que você acerta. Se eu quiser vender ele amanhã por 440, eu tenho quem pague.
Quase o dobro. Quase o dobro. E Nem detalhe, recebeu ainda. não, eu nem quitei ele. Eu só entrei com 29 mil de entrada e uma parcela de R$ 1.800. Então, qual é a vantagem de você entrar no mercado imobiliário? Essa alavancagem que você pode fazer de patrimônio. Você vai investir 29 mil de entrada, vai pagar 1.800. Quando você receber o bem, o meu saldo devedor, se eu não me engano, está em torno de 110 mil. Se eu comprei por 247. Se eu quiser vender por 440, eu vendo. Que sobra não arruma dinheiro. Pronto. Então, é isso que eu quero oferecer para você. A partir de hoje, você vai entrar nesse mercado para todos os nossos clientes aí que estão nos acompanhando, porque o mercado imobiliário, ele está muito aquecido. Eu te falo, a minha agenda, ela sempre está lotada de segunda a sábado, porque dia de domingo é o único dia que eu tiro para ficar com a família. Mas todos os dias eu atendo em torno de 6 a 7 clientes, e eu não consigo. Às vezes o cliente fala comigo, eu digo, vamos ficar para quarta, para quinta, porque eu não consigo atender no mesmo agenda lotada. Significa que você é uma grande vendedora, né? Porque e eu amo a minha profissão. Quase um por dia. Então, eu conheço o corretor que passa 3, 4 meses sem vender. Sem vender o imóvel. Ele está me dizendo que vende 22 imóveis no meio da paz, muita coisa, viu? E outra coisa que a gente tem que lembrar, loucura. Que quando você, no caso desse investimento, compra um apartamento, você tem a valorização dele, se você quiser vender, perfeito. Mas tem outra coisinha que a gente não pode esquecer, que é a renda passiva. Um apartamento desse, que é um estúdio, vai dar uma rentabilidade de 8 a 10 mil por baixo por mês. Que é o aluguel, né? Depois que você recebe. Porque esses estúdios, que hoje é o que está rolando aqui em Fortaleza, muito aquecidamente, você tem essa renda mensal, tudo via Airbnb. Acabou aquele negócio de você comprar apartamento para alugar por mês, com um contrato de 1 ano. Isso aí não existe mais. Hoje em dia, quem quer investir para ganhar dinheiro, compra o estúdio, aluga na diária, como se fosse um hotel. Se fosse uma pousada. Como se fosse na diária, né? Aí, ou você administra, você dá para as pessoas, né, que trabalham exclusivamente com isso administrar, e você vai ter uma renda aí passiva garantida no mês a mês. Muito bom. Ô, Ana, e os teus clientes são mais investidores? São investidores. A grande maioria, mas tem os que não são. Tem aqueles que compram para morar, tem aquele que compra para morar, mas assim, hoje o meu nicho de trabalho diário, 90% são investidores com potencial altíssimo. Que liga para mim e diz, Moara, eu quero uma laje inteira. Só que o que é que acontece? Para você ver como é o mercado. Recentemente a gente teve um lançamento a 200 metros do aterro ali. O Beach Class Iracema. Eu passei quase 60 dias na luta para conseguir unidade, porque o prédio foi todo reservado em 48 horas. Caramba. Entendeu? Então, assim, o que é que acontece? Às vezes eu atendo um cliente, aí esse cliente pega e já me indica outro. Eu já cheguei a atender uma turma de 7 investidores, cada um comprando 4, 5 apartamentos de uma vez só. Entendeu? Muita coisa, né? Então, é aí que o giro fica maior. E o que é que justifica, assim, essa galera tudo empreendendo, tudo comprando imóvel, tudo investindo, e fala-se que a gente vive numa crise, né? Não, para imóveis não tem crise. Eu vou só te Nesse falar. ramo, não. Zero crise. Se um corretor chegar para dizer que as vendas estão ruins, não está dando certo, é um corretor fracassado. Porque, para mim, quem me pergunta, eu digo, meu amigo, eu não tenho o que reclamar, não. Tá estourado. Eu não dou conta, né? Eita, então, rapaz. assim, Negócio. graças a Deus... Crise, você vai para o Iguatemi, é lotado. A crise ela é para quem não tem dinheiro, né? Porque quem tem, não tem crise. Eu falo aqui para os meus funcionários que eu não vou dar reunião, em mês fraco, que justifica, porque eu começo a estar fraco. Esse cara, dinheiro não some, ele só muda de mão. Exatamente. Ele está em alguma mão que não seja a minha aí. Vamos trazer para cá esse dinheiro, né? Exatamente. Então, o ramo imobiliário não é diferente, né? Aí você dá uma volta nos condomínios, né, fechados, nos loteamentos. O que tem de construção, Pepe, não está no gibi. Toda esquina tem uma casa. Então essas casas não estão saindo barato. E não vai parar nunca. E né? não vai Não parar. vai parar, né? Vou te dar um exemplo aqui bem rápido.
Na pandemia, o Porto das Dunas estourou, né? Porque muita gente queria ir morar lá. E eu não sei se você se recorda, há uns 5 anos atrás eu vendi um Golfville por 620 mil na época. Hoje tu não compra nem um Golfville por menos de 1.600.000 a 1.800.000. Caramba, 3 vezes. Outro exemplo, lançaram no Porto das Dunas o BS Ville, que é um empreendimento pé na areia da construtora Colmeia. A parte de garden, que são apartamentos que tem aquele espaço maior para você receber melhor, foi todo vendido em uma semana. Eu estou te falando apartamento acima de 1 milhão, de 1.300.000, 1.400.000. E essa galera compra para investir, Ana, ou compra para... A maioria são os próprios proprietários que já têm Golfville para investir, porque hoje, se você quiser alugar um Golfville, final de semana, gira em torno aí de 1.700. Se for para dezembro e janeiro, altíssimo o valor. A situação, né? Mediano também, né? Julho também. Então, eu vendi um Aqua Resort para um cliente meu, um dia desse ele me ligou. Amiga, eu tô morta de feliz. Eu disse, o que foi? Aí ele, faturei esse mês 27 mil só de aluguel. Caramba. Entrar no ramo. E um apartamento de 65 metros. Agora, claro que julho, né? Um mês que é bem... Alta estação também, né? Alta estação. Mas assim, gente, o mercado é um negócio assim... Melhor do que luta, viu, Madani? E outra coisa, você consegue... A minha intenção, minha meta de vida qual é? É ter no mínimo, eu vivo dizendo para ele, no mínimo uns 7 apartamentos desse estúdio, para daqui a 3, 4 anos eu ter em cada um 7 mil de aluguel e já é a minha aposentadoria. Porque essa nossa vida de comissão não é sempre, né? A gente tem que aproveitar aquele momento e saber dar o direcionamento certo. Verdade. Eu tenho aqui uma dúvida. Eu acho que vou trazer os convidados aqui, porque eu tirei minhas dúvidas tudinho. Eu pergunto tudo que eu quero saber. Danilo, tu acha que melhor garantir ali um aluguel, que a Ana falou, comprar um... Eu também sou muito lance de aluguel. A gente que vê assim de baixo, sem nada, a gente tem muito medo, sabe? De voltar um dia para de onde já veio. Já. Então a gente sempre busca ali uma estabilidade de forma rápida. Eu busco uma estabilidade de forma rápida para depois tentar dar algum. Mas tu acha que para imóvel, nesse momento, é melhor comprar para estar alugando ou comprar, fazer e vender? Tu acha que é mais rentável? Pepe, eu sou muito de pulverizar os investimentos. Eu sou a favor de você ter um pouco de cada. Entendi. Entendeu? Então, comprar estúdio para alugar, né, para ter essa renda passiva que eu comentei agora há pouco, e nada melhor também do que comprar alguns lotes e construir e vender, porque isso você vai entrar num ciclo meio que no automático. Compra um lote, constrói e vende, compra mais 2 lotes, constrói e vende, depois compra mais 3 lotes, e isso gira uma engrenagem que vai crescendo. Quer dizer, o próprio negócio vai se pagando. E você não precisa esperar uma casa dessa ficar pronta para você vender. Né? Eu queria te perguntar também, tem a ver com isso. Qual o risco de eu fazer uma casa dessa, colocar lá para vender, de repente passa 6 meses, 1 ano para vender? Corre esse risco? Essa dúvida é recorrente. Existe um pequeno risco, sim. Lógico, não vou ser leviano aqui dizer que não tem. Mas aí é outra vantagem da construção. Que valoriza. Do mercado. Porque se você terminou hoje de construir a sua casa, está apta alguém se mudar, se quiser. Está com as chaves na mão. Mas você vai passar 6 meses, vamos exagerar aqui, 6 meses para vender. Que é muito raro. O que é raro. Não é normal você passar 6 meses para vender uma casa. Esse meu cliente foi menos de 3 meses que ele vendeu. Semana passada a casa dele. Mas vamos lá, se passar 6 meses, gente, depois de 6 meses, essa casa não vai estar custando o mesmo valor que ela custava. Porque ela se valoriza. Quando você finalizou. Então esse time, essa janela de tempo que se passa, você vai ganhar na valorização. Legal, então por isso que eu sempre digo, é um risco que para mim é zero. É extremamente importante tu esclarecer isso, porque tem muita gente que fica assim, pô, vou construir, meu dinheiro vai ficar lá parado, né? A visão da galera é o seguinte, eu confesso que até eu, assim, tinha algum receio e alguns bloqueios quanto a isso, mas, pô, se eu vou gastar aqui, investir aqui 1 milhão, 2 milhões, meu dinheiro vai ficar parado lá
de repente passa um ano parado, 6 meses parado. Só que não tem essa, que se ficar parado vai valorizar. Vai valorizar. Agora, Pepe, uma coisa que a gente não pode deixar de comentar. A construção de uma casa é algo que incide vários itens, né? São muitas variáveis que você tem que cuidar. É o projeto, são os materiais, são os serviços, o acompanhamento da execução. Então, em construção civil, eu costumo dizer o seguinte: você pode sair de um lucro para um grande prejuízo no assopro. Entendi. Então, precisa ter um planejamento, precisa ter um orçamento dessa obra e precisa ter esse planejamento mês a mês até o final. Precisa ter um parceiro bacana. Precisa ter bons parceiros, né? Importante. Graças a Deus, a gente, hoje, nós temos um ciclo aí, né? Um ciclo muito bem fechado de parceiros. Nós temos os arquitetos, nós temos os corretores, nós temos os fornecedores de materiais e os parceiros de serviços, como granito, coberta, enfim, tudo que a gente precisa para poder fazer essa construção. Todo o material vocês têm ali os parceiros. Ali, né? Sim, e o mais difícil de tudo isso é uma coisinha chamada mão de obra. Se você não conseguir, se você não conseguir formatar as equipes certas, com as pessoas ideais e colocá-las nos cantos devidamente certos, esse meio de campo vai baldear. Então, quando a gente consegue, tem que conseguir formatar tudo isso com muito pé no chão, né? Muito planejamento e orçamento, sem sombra de dúvida, o negócio vai sair dentro do orçado, dentro do tempo previsto e com a qualidade que é exigida. Na verdade, quando você tem um modelo de negócio já pronto, se torna bem mais fácil, né? Porque, tipo, a construtora já tem uma experiência, ela já tem todo um planejamento, já tem todas as planilhas, já tem tudo. Então, isso aí é o diferencial. É quando você entrega a sua obra para um mestre de obra administrar, é totalmente diferente quando você coloca na mão do engenheiro. Por quê? Porque o mestre de obra ele só vai te causar... Sim, eu não quero nem estar falando sobre isso, né? Mas termina causando um prejuízo muito grande. Tem muitos erros, assim, uns erros que você olha, meu Deus. Tem certas obras que não dá para colocar na mão de amador. Meu Deus, eu não morava numa casa dessa. Na verdade, o que ocorre, gente, é o seguinte. Muita gente passava até ficar com raiva quando ligava pra gente, porque antes de dar bom dia, já vinha logo com aquela clássica pergunta: quanto é o seu metro quadrado? E eu me arrupiava todinho. Porque quer me matar é perguntar quanto é o meu metro quadrado. Gente, construção é serviço. Não é um produto, não é um carro zero, não falo nem de usado. Não é uma Hilux que você chega em um land da vida e pergunta: eu quero saber quanto é a SW4 0 km Diamond. Você pode fazer essa ligação para qualquer concessionária Toyota do Brasil inteiro. Você pode, aí sim, fazer a sua cotação. Como é que se cota obra, PPC? Mão de obra, né? Como é que se cota uma obra? Como é que um cliente liga pra gente perguntando quanto é que vai ser a obra? Aí eu até brincava, que eu disse: rapaz, eu ainda vou gravar um áudio e toda vida que me ligarem perguntando isso eu vou apertar no play. Porque o discurso era o mesmo. O que acontece? Qual é a precificação da obra? De onde é que sai isso? Primeiro, do conjunto de projetos. Projeto de uma casa, vamos firmar como exemplo uma casa, ele não tem só um projeto, são 4 projetos. Primeiro é o projeto arquitetônico. Muitos clientes confundem. O que é o projeto arquitetônico? É o desenho da casa. Quem que faz? Arquiteto. Tu tem uns parceiros também, né, Danilo? Temos. Bons A arquitetos. gente tem uma empresa que faz toda essa parte de arquitetura. Então, os arquitetos projetam, desenham essa casa e colocam a especificação de tudo. Olha, a fachada vai ser com essa pedra ou vai ser com esse porcelanato. Esse vidro aqui vai ser um vidro temperado de 4 milímetros da Covate. Essa coberta vai ser assim. O piso vai ser assado. Uma vez feito esse primeiro projeto, que é o projeto mãe, que eu costumo dizer, que é o principal deles, vem os projetos complementares.
Por que complementares? Porque dependem de arquitetura. Aí você chega com o projeto de instalações elétricas, pontos elétricos, tomada, iluminação, quadro elétrico, quantos disjuntores vai ter, qual é a bitola, a espessura dessa cabeação. Tudo isso é feito em cima do projeto de arquitetura. E também os de instalações hidrossanitárias. São os pontos de água e esgoto. E por último, tão importante quanto, projeto de estrutura. Para mim isso é fundamental. Tenho recebido diariamente ligações de clientes desesperados porque não fizeram um desses projetos. Inventaram de construir suas casas sem um projeto de estrutura. Estou até com um caso bem recente, na frente de uma dessas casas que a gente está construindo, que o proprietário, na ânsia de querer economizar, baratear a obra, saiu mais caro. só fez o projeto de arquitetura, é o barato que sai caro. entregou para uma equipe de obra, barato que sai caro, isso tudo, e disse assim, ó, faz aí. Então, quem projetou da sua própria cabeça foi um mestre de obra que ele contratou para fazer fundação, para fazer pilar, para fazer viga. Quando a primeira vez que eu entrei na casa, por convite do próprio proprietário, eu de cara, assim, apontei vários problemas, né? Você imagina um pilar que é para ter o seu prumo, né? 100% o pilar estava fazendo mundinho, né? Você viu uma abertura, um vão de porta, que é para ter o que a gente chama de verga, que é aquela estrutura em cima da porta, também é para ser reta, selado. Quer dizer, sem falar em alvenaria 100% aí fissurando, rachando, até com rachaduras, né, que é uma fissura mais espessa. Então são muitos problemas. Então para a gente chegar no preço de obra, eu pego todos esses projetos, passo para a nossa sala técnica, passamos em média um mês. São mais de 30 dias que nós levamos levantando todos os serviços. Quanto que vai pegar de piso, quanto que vai pegar de pintura, quanto de madeiramento vai pegar. Com isso, a gente vê pelas composições cimento, areia, brita, concreto, aço. Nós levantamos item a item. Dá um trabalho gigantesco. Vixe, Danilo, mas você cobra por isso? A resposta é não. Não cobramos por isso. A gente tem uma equipe, né? Então você está dando isso para o cliente? Eu estou dando. Mas por que eu estou dando? Porque nós temos uma taxa de retorno de 95%. 95% dos orçamentos que eu apresento, eu não mando o orçamento para cliente, eu apresento o orçamento, né? A gente fecha. Então essa não no é... caso, tu marca um momento presencial e faz a apresentação, né? Ou online, né? Depois da pandemia, isso veio mudar um pouco. Aí né? já entra o lance do vendedor. No caso, tu está vendendo o teu trabalho, teu produto, né? Eu tenho que ser um vendedor. Né? Eu acho que todo mundo. Não tem quem não consiga vender. Dependendo de qual área que você... Hoje, quem sabe vender está feito na vida, né? E quem não sabe, procure aprender. Né? Vá atrás, se especialize, estude. Independente da área, né? Independente da área. Então, só complementando, a gente faz uma apresentação do nosso orçamento para que o cliente entenda, porque o cliente, 99% das vezes, ele é leigo. Ele não sabe o que é, ele não sabe nem tem obrigação de saber. Né? Não tem obrigação de saber. Agora, nós temos a obrigação de transferir essa informação de forma o mais didática possível. Toda proposta nossa, eu costumo sempre estar brincando com o nosso pessoal na sala técnica. Gente, vamos preparar propostas para qualquer criança de 5 anos de idade que bata o olho, entenda. Legal. Porque tem que ser assim. E essa não é a melhor forma, é a única forma da gente ter o valor de uma casa. Não existe outra. Danilo, aqui, pode falar. Não, outro detalhe importante. O Alphaville, de uns 2 anos para cá, teve assim, não sei se vocês chegaram Qual é o a ver. Alphaville? O dos pobres? Que tem um amigo meu que diz que tem 3 Alphaville. Cidade Alfa, né? Não, Cidade Alfa em si. Até diz assim, viu, Danilo? Desculpa só te contar. A parte tem o Alphaville dos ricos,
Dos pobres e dos fedendo a peixe. Se você observar, eu acho que a gente recusou mais de 50 obras lá dentro. E foram muitas obras. Na cidade? Foi. Eu Foi recebia ligação direto, mas era o cliente com aquele pensamento, metro quadrado. Ah, mas eu não vou fechar com você, Já vai não, fazer pensando em porque baratear. fulano tá fazendo mais barato. Tinha cliente. Boa sorte. A que gente dizia não assim, fecha. Danilo, quanto é o preço do metro quadrado? Disse, meu amigo, olha, deixa eu lhe explicar aqui alguma coisa. Aí eu apertava no play, né? Pelo menos mentalmente. E aí eu explicava que não tinha como eu passar o meu preço. Aí depois, vem cá, você não é construtor? Eu sou. Você não é engenheiro? Eu sou engenheiro. Como é que você não sabe o preço do seu metro quadrado? Aí eu vinha com a retórica. Eu te falo o seguinte, fala na New Land, o primeiro vendedor que lhe abordar, que der bom dia, o senhor vai dizer o seguinte, quanto é que está o carro? O que é que o vendedor vai dizer? Como assim, quanto é o carro? Qual é o carro? Qual é o ano? Qual o modelo? Qual é o modelo? Qual a cor? Com obra não pode ser diferente. Sendo que as perguntas são outras, né? Em vez de ser qual é o modelo, cadê o projeto? Qual é o ano? Cadê as especificações? Porque se não fizer isso, dá problema. Eu vou dar um exemplo aqui prático, eu gosto sempre de mostrar, falar e dar um exemplo prático e real. Nós recebemos uma ligação de uma cliente, isso há 10 meses atrás. E ela disse, Danilo, eu quero que você construa a minha casa. Eu digo, sem problema nenhum. Me passe os projetos e eu vou orçar. Ela já tinha feito todos os projetos, já tinha providenciado todos os projetos, esses 4 projetos. Uhum. Me mandou, eu passei um mês com a equipe orçando esses projetos. E quando eu marquei, nesse dia foi presencial, e ainda bem que foi, porque ela quase que tem um infarto quando chegou no valor. Né? Se eu não me engano, foi 960 mil, se não me Valor falo. da obra. O valor da obra. Só da mão de obra, Danilo, ou tudo? Não, nosso valor global. Tudo, para Material, entregar a casa pronta. Já a gente fala sobre as modalidades de construção, que é interessante a sua audiência aí saber. E ela disse, Danilo, eu não estou me sentindo bem. Eu digo, mas por quê? Eu digo, mas por Eu quê? queria pegar um orçamento com o Danilo para passar a mão. Ela disse, não, porque... Agora aí é sistemático, viu? Aí ela explicou. Não, porque eu estava querendo gastar 600 mil nessa casa. Eu digo, olha, fulano de tal, para não dar aqui o nome dela, né? Olha, dona cliente, não se preocupe. O principal e o mais trabalhoso nós já fizemos, que foi chegar nessa estrutura de orçamento. Nosso orçamento dá em 5 páginas de Excel, né? Transportando para Excel. Eu digo, se a senhora quer gastar 600 mil, eu vou lhe mostrar como é que a gente vai transformar quase em 1 milhão em 600 mil. Aí fui simplesmente na nossa planilha, que já tem o percentual de peso. Olha, estrutura vai gastar tantos por cento da obra. Revestimento vai gastar tantos por cento, com seu respectivo valor. E elenquei para ela 5 pontos nesse orçamento que estavam mais caros. Eu digo, se a senhora quiser chegar em 600 mil, vamos mudar essas janelas, vamos mudar essas pontas, vamos tirar esse madeiramento da fachada, vamos tirar essa pele de vidro e vai chegar. Eu vou provar para a senhora que vai. E chegou, Resumo né? da ópera, fomos para a sala técnica, serviçozinho de meia hora, porque o orçamento já estava pronto. Liguei para o arquiteto, disse, meu amigo, revise seu orçamento bem rapidinho aí, troque isso por isso, isso por isso, isso por isso. Chegou em quanto? 602 mil reais a obra. E hoje nós estamos tocando a obra dela. Quer dizer, se eu não tivesse feito o orçamento da forma que deveria ser feito, como é que eu ia saber, ou qualquer pessoa teria condições de saber o que é que estava mais pesado ou o que estava mais barato? Então só existe uma forma, Se fosse a fazer apresentação, o orçamento. se tivesse enviado, já era, né? Não tinha como. Eu nunca envio para pessoa. Aí porque o prejuízo isso vem mais na frente. é uma coisa que eu aprendi. Isso é Nunca pessoalmente. nunca se envia proposta, se apresenta. Legal. Que é uma coisa, eu estar vendendo esse celular. Todo mundo sabe qual é o celular, sabe qual é o modelo, como é que tá, é novo, não é? O valor é tanto. Outra coisa é eu apresentar 5 páginas de orçamento e explicar os porquês. E mostrar o que é o que e como nós chegamos. Que uma das coisas que eu faço questão de apresentar para o cliente não é só o número, é mostrar de onde saiu aquele quantitativo. Então eu digo, ó, tá aqui, essa alvenaria que eu estou cobrando aqui, 600 metros quadrados de alvenaria, tá aqui, parede a parede,
daqui de onde é que está saindo a quantidade de pintura. Então a gente explica, mostra e só sai da reunião quando estamos assim certos de que o cliente entendeu. Nossa. E é por isso que quase na sua totalidade a gente consegue fechar negócio. Incluir, né? Eu ia te perguntar, para vocês dois, relacionado ao crescimento de Fortaleza, a gente sabe que tem muitos anúncios de casa sendo vendida numa Curi, apartamento e tal, e aquela região já é Taitinga. Fortaleza já congestionou, não tem mais onde construir, ou ainda tem algum espaço aqui na capital que possa ser construído? O que acontece, Mardoni, é o seguinte: Fortaleza depende de quê? Como qualquer outra localidade, de terreno. Não se constrói se não for em terreno virgem ou em edificações que vão ser demolidas, que hoje já está acontecendo muito isso. Você vê hotéis em Fortaleza, na beira-mar, sendo demolidos. Grandes construtoras estão comprando esses espaços, né? Ou fazendo retrofit, como já tem. O que é retrofit, Danilo? Só para a gente entender. Retrofit é o seguinte: quando você compra um edifício, qualquer edificação, Um hotel que não funciona um mais. hotel, e você vai fazer todas as reformas para adequar o que era um hotel para um prédio residencial, por exemplo. O que ele quer, né? Exatamente, para o que ele quer. Você vai mudar, né? Vai mudar a fachada, vai mudar a instalação. Adaptação. É uma adaptação. É o que a gente chama de retrofit. É. Então, Fortaleza já está estrangulada. Você não tem muito para onde crescer. Nós vamos começar a construir num mar, em Dubai, né? Pois é. Tem água que só para frente aí. E aí, o que é que ocorre? Mas a gente pensa assim, ainda tem muito terreno. Vamos supor, eu tô com um terreno ali perto da Oliveira Paiva, já no sentido mais pro Lago Jacareí, um terreno enorme. É do Exército, não? Aquele terreno tem um ali que é do Exército. Não, é de um cliente mesmo, pessoa física. São 3 irmãos. E o terreno dá para fazer 4 torres totalmente tranquilo, já viabilizamos grande, aquele terreno, eu sei projeto qual e é. tudo. Naquela área ainda tem um. Lá perto, ali perto. Ele quer 12 milhões, ali perto do Parque Del Sol. Muito Então, bom. assim, é um terreno enorme que está à venda. Já tem um outro ali perto da Washington Soares. Quando a gente começa a ver, ainda tem Na terreno. Soares ali tem bastante, né? Volta e meia a gente vê um terreninho ali. Sempre aparece, Terreno grande, entendeu? Valor, uma fortuna. É, né? uma né? fortuna. Porque é aquela história, a lei da oferta e da demanda. Outra coisa, a gente sabe que o povo fortalezense, até mesmo quem é de fora, né? O pessoal que vem para cá pro Ceará, os turistas, eu acho que o sonho de quase 90% das pessoas é morar na beira-mar. Ainda vale a pena residir na beira-mar com todo esse trânsito, com toda essa questão turística, porque ali é bem movimentado, agitado, né? Pra você né, morar ali, né? Ainda vale a pena morar ali. Madonna, isso é muito pessoal, É. mas eu vou fazer até uma ligaçãozinha com o Alphaville. O que é que ocorre? Muita gente que foi pro Alphaville, né, que sonhava em morar no Alphaville, quando eu digo Alphaville, eu estou me referindo mais ali à cidade de Alfa. São vários loteamentos. Começaram a se incomodar, não só pela distância, mas com a logística, né? É difícil o Uber chegar, é difícil você contratar um diarista e tal. Então, muita gente que foi acabou até desistindo, ou quem alugou para fazer um teste, né, não gostou muito. Da mesma forma que beira-mar é beira-mar, né? Qual é a menor distância? Ir para a cidade de Alfa, ir para o Alphaville Eusébio, por exemplo, né, que é até mais longe, ou ir para beira-mar. Então, eu acho que isso é muito pessoal. Não é à toa que hoje Depende tem do que você procura, né? muitos Exatamente. clientes que querem morar na beira-mar, né? Eu tenho vários apartamentos ali na beira-mar com ticket de 5 milhões, 10 milhões, Caramba. 12 milhões, 8 milhões e vende Onde Tem cliente. onde é o metro quadrado mais caro de Fortaleza, Ana? beira-mar. Na beira-mar ainda? É, beira-mar. Agora, Porto das Dunas, Porto chegando. das Dunas está chegando Tá também, chegando. porque lá está tendo muito empreendimento de altíssimo padrão, que termina a pessoa até morando, né? Hoje tem alguns empreendimentos lá que muita gente se mudou para o Porto das Dunas. Deixa eu fazer aqui uma pergunta também, que até a título de curiosidade. A cidade de Alfa, que a gente tem falado muito aqui, eu acho que vocês acreditam que vocês têm um conhecimento muito grande de lá e de praticamente todos esses grandes condomínios que estão sendo de luxo que estão sendo construídos. Lá existe um espaço comercial, né? Um espaço comercial, o pessoal está lá começando a se mexer, começando a abrir comércio. Para quem quer investir hoje naquele espaço comercial, compensa? Você acha que vai valorizar muito? eu acho que sim.
Basta você ver o histórico. Eu não sei quanto tempo faz, assim, porque lá teve 2 lançamentos. Mas o primeiro lançamento, se eu não me engano, tem exatamente uns 7 anos do comercial. Não me recordo assim o certo, mas foi sucesso absoluto. Eu vendi vários lotes comercial. Quem tem lote ali, eu tenho outro cliente meu que mora no Ceará 2, que está com 3 lotes comercial lá dentro. Então, assim, ali, quando começar as obras, Vai ser um papo. vai. A propaganda vai ser a obra avançando. É. Porque muita Verdade, gente né? comprou, mas ainda não iniciou Não as se mexeu. construções. Então, quando começar, pode ter certeza. Cada vez mais vai valorizar. A valorização ali vai ser constante. Pra ter uma ideia, eu acho que o primeiro lote lá foi todo vendido. Era briga de cliente querendo. Não fizeram nem muita propaganda, Não, né? às vezes nem tem propaganda, porque Pois é. já tem quem compra. Tu tá, assim, quando a gente tava conversando aqui de bastidores, tu me falou que o metro quadrado ali de uma casa alto padrão custa o quê? Em torno de 6 a 8 mil metros Exatamente. para vender. Né? Ali Comercial, naquela tu acha que bate mais que isso? Tem como ter essa, assim, mensurar isso, Danilo? Pepe, assim, a parte comercial, ela difere, né, um pouco da residencial. Que a residencial, ela segue um padrão, Entendi. né? Geralmente, casa no Alphaville é uma casa duplex, com piscina, 250 a 300 metros quadrados. Existe uma linearidade ali. No comercial, não. No comercial, você pode fazer, Tem muita nuances, prédio, né? né, se eu não me engano, até 7 lajes. Se eu não me Pode engano, fazer. lá no Alphaville. Então, vai ter... Na verdade, já tem ali um prédio, né? Aquele que é vizinho. Tem um com taparado, os- né? Tem um É, taparado, tem não sei se uma é esse o- que tá falando. Essa obra aí foi realmente a obra da época que tinha várias construtoras lá Pois é. dentro, fechando com o preço de metro quadrado e não conseguiram Não finalizar. entregou. Exatamente. Entregou, né? Então vai ter aquele cara que comprou uma área empresarial ali, que seja comercial, para fazer um prédio desse, e vai ter o outro que quer fazer sua loja, quer fazer seu galpão, quer fazer, enfim, sua empresa. Mercantil, Então, imposto, um e tal, mercantil, um posto, então isso varia muito, né? né? Relativo, né? Isso é muito relativo. É bem mais do que a parte residencial. Deixa eu tentar Ô, Danilo, eu te fazer essa pergunta mais assim por curiosidade também, né? Uma pergunta pessoal, que não tem nada a ver, assim, mudar um cavalo de pau aqui no nosso assunto, mas eu vou pro lado da engenharia para tu poder explicar, a gente dar uma aula nós agora aqui do teu conhecimento, tu é um cara muito conhecedor dessa área. Naquele lance que aconteceu nas Torres Gêmeas, quando os aviões pegaram naquela torre, ali foi o local exato para elas desabarem ou não? Aquilo aí, na realidade, houve um planejamento fenomenal. Passaram anos planejando como é que ia ser, aonde que eles iriam atingir, e eles já sabiam qual seria a consequência. A verdade é essa. Então ali era o ponto exato, porque podia pegar mais embaixo, mais em cima, eles pegaram no local que... Ele pegou no meio, né? Então você imagina a velocidade daquele avião com os tanques cheios que estavam, né? Batendo numa estrutura dessa de concreto armado, que é concreto mais a armadura em aço. Isso teve uma temperatura tal que o aço derreteu. Caramba, mano. Loucura. Então tudo isso eles pensaram. Então ali com toda certeza tinha engenheiro, Tinha não era só muita gente piloto, sábia no meio, né? Era? aquilo ali foi muito bem planejado. Porque enquanto a gente está aqui batalhando, pensando no bem, fazendo para o bem, como progredir, tem gente do outro lado também se planejando a fazer o mal. E infelizmente para fazer o mal é até mais rápido, assim, né? O planejamento, né? Pois é. Foi muito bem calculado, né? Foi aquilo ali. foi muito bem calculado, e o prédio Rio exatamente por isso, porque um dos motivos, né, a estrutura não é preparada para receber aquele impacto na horizontal. Você pega um pilar, por exemplo, que são as colunas, né, comumente chamadas, elas são feitas para receber um esforço de compressão, que a gente chama. Para baixo, né? para descer. De cima para baixo. Então, se você pega um pilar aqui e eu venho com esse esforço horizontal, se ele não tiver sido, e raramente é, calculado para isso, vai ruir. E aí o impacto, até impacto para calcular é difícil E- o impacto desse, né? Não tem como. E quanto tempo é para ser feita essa... Acho que é vistoria, né? O nome. Quanto tempo, por exemplo, o Hotel Luzeiros, que é um prédio enorme, quanto tempo eles têm que fazer uma vistoria para não ter esses casos de desabamento, alguma coisa? Na realidade, existe uma lei para isso, né? Que foi e voltou, hora estava no ar, hora não estava, mas o ideal, o certo é que você faça anualmente uma inspeção.
Anualmente, né? E a inspeção é feita em quê? Na parte estrutural do prédio e na parte das instalações. Aí você vai ver instalação elétrica, instalação hidrossanitária, você vai ver as instalações de incêndio. Vejamos aí o que aconteceu com o Boate Kiss, né? Pela tragédia, há anos atrás. Gente ali. Então, tudo tem que ser inspecionado. Teve um caso no Rio de Janeiro, né? Eu acho que foi o Palace, né? Um prédio que desabou lá uma época. E quando foram fazer o estudo, parece que tinha a areia da praia que foi construída. Foi um negócio bem, assim, né? Se eu não me engano, se não me falha a memória, a questão do Palace foi na varanda. O que é que ocorre? Eles usavam até a areia do mar, né? Pois é, exato. Você não pode, aquilo tem Faz sal. muito tempo que eu ouvi falar isso, ainda lembrei agora. Vai corroer a armação. Então você tem que usar os materiais certos. Não é qualquer areia. Você não pode ir lá na duna e fazer um concreto com areia de duna. O que é que ocorreu ali? Se eu não me engano, foi o Palace. Uma das varandas ruiu. No que ela ruiu, houve o efeito cascata. Ela caiu embaixo da varanda de baixo, que não estava projetada para receber aquele peso, e por consequência, efeito dominó, efeito cascata. E tudo veio abaixo. Caramba. Entendeu? Loucura, Teve outro caso aqui, inclusive eu estava no escritório do calculista, foi de uma faculdade aqui de Fortaleza, que uma das lajes chegou a ruir do estacionamento. Quando ele foi investigar, o que foi que ocorreu? Era uma laje que ficava exposta, né? Não tinha coberta, já era um estacionamento, era um braço desse estacionamento. O ralo entupiu, olha só, um ralo. Choveu, essa água não escoou, o próprio peso da água, pra você ter uma ideia, é um peso. 1 metro cúbico de água é 1 tonelada. Se você tem a sua caixa d'águazinha, que é para 1 metro cúbico, de 1 metro de diâmetro, por 1 de altura, você tem 1 metro cúbico de água. Ela pesa 1 tonelada. Caramba. Uma curiosidade aí, né? Muito então, grande. o que é que ocorreu? Se descobriu isso, porque num caso como esse, qual é o primeiro profissional que você procura? O calculista. Espero que tenha, né? Como no caso dessa casa, na frente de uma das que está fazendo, não teve. Mas descobriu-se isso. Foi o peso da própria água que fez essa laje ceder. Graças a Deus, nesse caso, não tinha, foi bem cedo que ocorreu, não tinha ninguém no local e não teve nenhum dano para as pessoas. O Danilo me mostrou aqui o telefone, tem uma matéria até interessante que linka com o que a gente está falando aqui. No diário está dizendo aqui, pesadelo da casa própria lesa dezenas de famílias em condomínio Eusébio. Ele tem a foto aqui e tal. Aí, onde é que eu queria chegar? Queria que desse alguma dica para quem quer construir, ou para vender, ou para morar assim, em relação a saber da empresa, a quem está procurando, a quem procurar, a seriedade da empresa, entendeu? Porque isso é extremamente importante. Quantas e quantas pessoas a gente vê passar por isso todos os dias, né? Inclusive, a Ana Moara estava acabando de falar lá no Alphaville, aconteceu isso naquele prédio grande, né, Ana? Hoje, esse segmento aí da área de construção, eu só trabalho com grandes construtoras, que eu já tenho um histórico, o empreendimento já está com toda a documentação completa, com o RI, que é o registro de incorporação. Tem os aventureiros, né? Mas é aquela história, às vezes o cliente vê um preço muito acessível. É muito lance do preço, né, Ana? Aí se encanta. Né? E geralmente, eu já recebi alguns anúncios do cliente dizendo, você vende esse imóvel? Eu digo, olha, infelizmente eu não conheço, eu não trabalho, porque eu só trabalho com grandes construtoras que já têm uma credibilidade no mercado, porque hoje, quando você vai vender principalmente um empreendimento de alto padrão na planta, a entrada gira em torno de 400, 500 mil. Então, você, investidor, só vai apostar nesse empreendimento se você tiver total segurança, se tiver tudo 100% juridicamente perfeito, né? Então, isso aí é preocupante. É aquela história, às vezes é o anúncio que chama a atenção do cliente e o cliente termina caindo no golpe. Pepe, só respondendo sua pergunta, eu vou elencar aqui que para mim sejam os principais pontos para você aí que está querendo construir, quer seja por conta própria, quer seja contratando, né, alguém para tocar a sua obra. Primeiro deles, não feche nenhum negócio
por preço de metro quadrado. Isso aí, para mim, é o basicão. Todo o resto é consequência. Quem fecha por metro quadrado não está lhe dando um preço, ele está chutando o preço. Está querendo seu dinheiro. Por que eu sempre comento ali no Alphaville, porque foi o boom, foi onde explodiu isso. Há mais de 4 anos, gente, eu vinha falando sobre isso. Comentava com a Moara direto. Eu digo, um dia essa bolha vai estourar. Que bolha? Os clientes, na ânsia de fazer cotação de preço com obra, como se fosse produto, saía fazendo ligaçãozinha quanto é que tá seu metro. Ei, você tá com quanto aí? Quanto é que você cobra? Nessa ânsia, começaram a criar no mercado uma concorrência interna de vários maus profissionais, né, que começaram a dar preço. Mas dar preço com que sentido? Com que intuito? Um só, ganhar aquela casa. Eles terminariam a casa? Jamais. Pega Eles logo sabiam, a entrada do cliente. Eles sabiam que não iriam terminar? Sabiam. Muitos deles sabiam. E muitos entraram na esperança de, no meio, no final, começar a colocar aditivo. Então, a grosso modo, como é que acontece? A construtora dá um preço, ou o profissional dá um preço por metro quadrado. O profissional recebe aquele adiantamento do cliente, 20%, 25%, 30% às vezes. Já tive casos de cliente que me procurou dizendo que tinha dado 50% de adiantamento para essa empresa ou para esse profissional. Ele vai seguir com esse valor, com essa etapa de obra, até aonde é lucro. Dali para frente, ele sabe que ele não pode seguir. Que ele tem que parar ou meter aditivo, até dizer chega, ou abrir mão daquela construção. E é isso que 90% dos casos acontecia. Seguia com a obra, parava quando estava com seus 40%, 50% de obra e deixava os clientes na mão. Então a bolha estourou exatamente por isso. Então essa é a primeira dica que eu dou. Não feche nada por metro quadrado. Segunda dica. Vai fechar uma obra? Feche com um engenheiro civil que tenha registro no CREA, cobre desse profissional uma ART, que é a anotação de responsabilidade técnica. O engenheiro civil, ele é responsável civil e criminalmente. Então, toda reforma, toda obra que nós, profissionais, vamos executar, nós precisamos emitir um ART. Essa ART está registrada no CREA. Qualquer sinistro, qualquer problema, qualquer fiscalização, já se sabe, ó, essa obra aqui é do Danilo Arruda, está registrada no CREA, está aqui a RT. A responsabilidade é sua. É minha responsabilidade. Teu nome está em jogo. Ele tem uma história engraçada para contar, que eu lembrei agora. O irmão dele comprou um aquário. Conta aí essa história. Sim, só complementar, vou chegar lá, me lembro. Tá. Então, a primeira, nunca feche nada por metro quadrado. Segunda, contrate um profissional habilitado, que tenha um histórico, uma bagagem, que não seja só aquele do momento. Porque muitas vezes o do momento é o que vai lhe dar maior dor de cabeça. E isso nós temos N exemplos aqui na cabeça, que obviamente eu não vou falar nomes, mas grandes empresas, né, que quebraram lá naquela região do Eusébio e que deixaram os seus clientes na mão. Porque fecharam por metro quadrado, viram que seria prejuízo e sumiram do mapa. Inclusive, isso foi motivo de matéria no Domingo Espetacular e do Fantástico, de uma das empresas aqui que o dono está, inclusive, foragido aí nos Estados Unidos. Não pode pisar mais aqui, porque foi ameaçado de morte. Entendeu? É muita sacanagem, né, Danilo, fora, Mardoni, você pegar uma obra, né, pegar um negócio que sabe que você não vai terminar, que sabe sonho. Que você vai... É um sonho. É brincar com o sonho das pessoas, né? Brincar com o sentimento das pessoas. Porque quem vai fazer uma casa dessa, normalmente tem toda uma programação. Às vezes o cara vai pro banco, às vezes você vende outro imóvel para fazer. Então, se esse programa aí, de repente eu vou pro cara, o cara diz que vai gastar 1 milhão e o cara não consegue. 50% da obra, abandona a obra, vai embora. É muita desesperador. loucura, né? Para você ter uma ideia,
como essa questão de preço ela é muito relativa. Você não pode cotar construção como se cota produto. Essa é a outra dica que eu dou. Certo? Não cote uma obra como se cota um celular desse, que é o mesmo celular em qualquer loja que você vá. Eu estava sentado no nosso escritório com um dos clientes apresentando o orçamento da casa deles. Eu ouvi, hoje está parado de uva. Pois é, foi uma das coisas que eu até comentei com o Moto. Rapaz, o cara gosta de uva, né? É o que mais comi. Obrigado. Não, eu tô falando do Mardoni, que a gente Deixa eu assistiu provar essa uva. Tem vez que Deixa eu Rapaz, ter conversando em arrocha. ele detona nas uvas. Então, gente, o que é que ocorreu? Depois de eu fazer toda a apresentação, que chegou no valor, e eu perguntei, eu notei que ele ficou meio, assim, meio cabisbaixo, eu digo, e aí, cliente? O que é que você achou? Você está com alguma dúvida? Eu posso esclarecer mais algum ponto? E as palavras dele foram o seguinte, Danilo, eu vou lhe ser bem sincero, o seu preço não foi o mais barato, mas você foi o único que me apresentou o preço. Por quê? Eu apresentei a proposta, o orçamento, tudo que a gente tinha levantado. Tudo que eu falei agora há instantes atrás, que a gente faz, mostrando o quantitativo, mostrando serviço a serviço, e ele sentiu o quê? Segurança. O cliente, para fechar uma obra de R$1 milhão, R$1,5 milhão, Tem que ter né? segurança. Ele tem que estar seguro, ele tem que confiar em você. Quem não confia em mim, jamais vai confiar a sua obra a mim. Verdade. Então, as palavras dele eu nunca mais esqueci. Ele fechou comigo, estamos entregando a casa dele, né? Isso foi no ano passado. E A família já tinha passado por um processo. duas pessoas da Duas família. pessoa da família que Com isso também. a Exatamente obra com não isso. foi concluída. Imagina como é que tava a cabeça dessa A galera. cabeça. Pois é, já Entendeu? tá. Tanto é, né? a desconfiança, entre aspas, foi tanta que a gente fechou a casa dele por etapa. Ele não quis fechar tudo. Fechou primeiro a parte de fundação até a estrutura, depois fechou a parte de alvenaria Fechando. e, por último, a última etapa. Entendeu? Então, quer dizer, adiantaria se esse mesmo cliente tivesse ido fazer uma cotação preço a preço, e aí, seria que ele não estaria como as duas outras pessoas da família, né, que tinham ficado no prejuízo? São dicas fundamentais, né, Marlene? Para quem quer construir, quem quer morar, para vender. Danilo, mais uma dúvida. O Rafael já botou aqui o slide aqui. Eu já vi que passou de 1 hora. Tá na hora, né, Rafa? Eu já vi que estourou o tempo. Como é que tá a carga do Já estourou o tempo. É sinal que tá Rapidinho, bom, né? É sinal que tá bom, né? É uma pergunta que eu não tenho. Eu não Mas acredito. pode fazer, Tá? pode fazer. Já estourou o tempo. E os meninos já deram o sinal de alerta, já está aqui nas propagandas, mas eu tenho uma dúvida aqui. Para quem quer empreender, para quem quer entrar no ramo, e de repente ter outras ocupações, dá para conciliar legal, suga muito do meu tempo, suga muito do meu tempo, vai tirar muito ali do meu juízo, ou eu consigo entrar no ramo devagarzinho, construindo, vendendo, e sem atrapalhar os outros negócios, assim, mais ou menos tudo. Não sei se eu me fiz entender. Entendi. E a resposta é bem simples. Depende de quem você vai contratar. Se você quiser contratar direto, não, eu vou contratar um mestre de obra, e esse mestre de obra vai contratar o pedreiro, o servente, o eletricista, e vou deixar na mão dele. Aí tu se É prepara. aquela história. Quanto que você está disposto a gastar de tempo e de dinheiro? Eu tive um professor, no curso que eu fiz, que ele falou uma coisa que nunca mais eu esqueci. Ele disse, olha, uma casa com planejamento, ela vai ser construída do mesmo jeito de uma desorganizada. Mas a que tempo, a que preço e a que qualidade. Então, tudo depende daquilo que você esteja disposto a gastar e a investir. Né? Se você quiser trabalhar de forma tranquila, né? Quer deitar sua cabeçazinha no travesseiro ali toda noite e dormir, contrate um profissional experiente, que já tenha uma bagagem, que tenha um histórico, né? E que vai lhe dar a tranquilidade que você merece. Legal. Importante essas dicas, viu? Né? Ô, Ana, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu falo que eu encerrar o programa, não pode fazer pergunta, né? Mas eu te fazer uma pergunta aqui. Hoje, nesse ramo imobiliário, você que vende mesmo, que está ali no enfrentamento, qual é o percentual de lucro de quem quiser, alguém que esteja nos assistindo, eu quero entrar nesse ramo, um ramo bacana e tal. Quanto é que é o lucro, a margem de lucro que um vendedor
no caso, que nem você... Não, no caso, se ele investir no imóvel na planta, no né? corretor de imóveis, Pronto. na verdade, né? Não, eu quero saber a margem de lucro do corretor de imóveis. Desculpa. Quanto é a comissão? É o profissional... Então foi boa essa sua corretagem. pergunta. Pronto, é porque, na verdade... Pronto, eu também dou mentoria, certo? Já sou corretora há 10 anos. E hoje eu percebo que todos os dias, sempre eu tenho contato com o pessoal do Cetred, e todo mês é em torno de 170, 190 pessoas querem ser corretor de imóveis. Todo mundo pensa que ser corretor de imóveis é o melhor negócio do mundo. Não passou, todo mundo Não pensa. é assim. Eu já tenho o meu modelo de negócio, eu já tenho a minha fórmula do sucesso. Então, o que é que acontece? Eu dou mentoria. Legal. E qual é o primeiro passo que eu quero falar aqui para todos os corretores iniciantes que estão entrando no mercado, que não têm experiência? Quando você for se afiliar a alguma imobiliária, você tenha muito cuidado. Em que sentido? A imobiliária termina ficando com quase tudo da sua comissão. Então, só vale a pena você ir para uma imobiliária se você realmente não tiver nenhuma experiência, quiser aprender tudo do zero, mas aí você vai pagar um preço muito alto. Por quê? Porque você não vai ganhar dinheiro. O dinheiro vai ficar todo para a imobiliária. Até o imposto que é cobrado é um imposto alto. Então, assim, analise. Se você quiser tirar alguma dúvida comigo, me mande direct. Meu Instagram é Ana Moara Corretora. Eu estou sempre, falou comigo, eu já respondo. Se eu demorar um pouco é porque eu vou estar em atendimento. A minha mentoria eu dou de 2 horas. Então, eu vou lhe passar tudo sobre o mercado imobiliário. Hoje, se for um imóvel na planta, o corretor ganha 4%. Se for imóvel pronto, a comissão é 5%. Mas isso vai tudo para o corretor ou fica com a... Aí, se você tiver associado a uma imobiliária, você vai ganhar 35% dos 4% e ainda vão tirar seu 16% de imposto. Aí tu ganha o quê? Tu paga para vender, né? A verdade é essa. A conta não fecha. Porque, tipo, hoje eu faço um investimento muito pesado no marketing digital. Entendi. Então, se eu me associar a uma imobiliária, eu vou pagar para vender. Minha fatura vai chegar altíssima e o que eu vou ganhar é a mixaria. Quais as vantagens e desvantagens, Ana, de se associar a uma imobiliária? Assim, a imobiliária você aprende, né? Mas você paga um preço muito alto. Por quê? Porque quando você entra no mercado imobiliário, eles lhe colocam para dar plantão lá do outro lado do mundo. Você passa por uns processos muito difíceis. É aquela história, né? Para você chegar no topo, não é fácil. Você passa por um processo para poder chegar e conquistar e mostrar que você é capaz. Então, o mercado imobiliário, ele requer muita resiliência, muito equilíbrio emocional. Às vezes eu atendo o cliente quer comprar uma casa de 5 milhões, 6 milhões, eu ajo naturalmente. Para mim, a comissão é consequência, vem depois. E muitos corretores já ficam perturbados, já não conseguem atender o cliente, porque fica pensando só no dinheiro. Aí o negócio não acontece, entendeu? Não tem nervo, não, Então tem que ter muito equilíbrio emocional, porque a luta é diária, viu? Às vezes meu telefone toca 6h30 da manhã. Um investidor que mora fora, que quer tirar a dúvida, que tá inseguro, que quer ter a certeza. Porque não é só vender, né, Ana? Não, tem que dar. E hoje eu procuro sempre fidelizar a minha agenda de clientes. Como? Eu atendo, eu termino entrando na família. Quando eu vejo, já estou vendendo para a família toda, já estou nos aniversários, já fico amiga. E assim vai, a conexão, né? Legal. Que é muito importante. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui, Pepe, para dar um brinde para a sua audiência. Rapaz, aí. Já pensando nessa parte de investimentos no mercado imobiliário, na construção, eu tenho um e-book que ele é vendido, mas que somente para o seu público aí, quem estiver seguindo PPCLcast, quem seguir Engie Danila Arruda ou Engie Place e Ana Moara Corretora e colocar lá nos comentários, eu quero o meu e-book, eu vou enviar via direct
esse e-book gratuitamente. E o que é que você vai encontrar nesse material? Várias dicas, quais são as pegadinhas do mercado, o que evitar, como começar do zero a ganhar dinheiro no mercado imobiliário. Então, é um material que eu preparei com muito cuidado, com muito trabalho. Então, quem quiser entrar nesse ramo, quem quiser ganhar dinheiro, ter uma renda passiva, né? Quem queira realmente começar a aprender um pouco mais sobre esse mercado, inclusive de construção, tem muita dica vindo por aí, tem muita novidade. Então, me segue lá, pode curtir e comentar, eu quero o meu brinde, eu quero o meu e-book, que eu vou mandar para vocês aí, esse material gratuitamente, mas é só hoje, viu? Quem estiver assistindo... É só agora, né? É só hoje, não adianta vir daqui a um mês, né? Então, quem quiser, corre lá que eu vou estar mandando. Pepe, bem rapidinho, outro detalhe que eu lembrei aqui, muito importante. Às vezes o corretor, quando ele entra no mercado, qual é a intenção dele? É fazer a venda, ganhar a comissão sozinho. E na maioria das vezes, ele não consegue dar o direcionamento certo para o cliente. Qual é o melhor direcionamento que eu digo? Fala com o corretor experiente, faz a parceria com ele, porque a parceria ela é sempre bem-vinda. Às vezes você está no ramo, mas você não tem experiência, você não tem imóveis na carteira, o cliente quer um imóvel de 800 mil no Meireles, quer na Aldeota, você não tem. E você fazendo a parceria com o corretor, a venda ela é realizada bem mais rápido. Então, o negócio se torna, em termos de fechamento, bem mais rápido. Você, sem experiência, você perde a venda. Olha isso, que dica importante aí, né? Muitas vezes você está ali querendo resolver as coisas sozinho, não quer compartilhar, então... Parceria hoje é tudo, é o segredo do sucesso, parceria. Ninguém cresce sozinho, né, Marlon? É verdade. Com certeza. Marlon, é isso. Se nós for conversar aqui, nós vamos passar todo dia. Já vou deixar aqui o convite, né, pro Danilo, pra Ana, voltar aqui pra gente conversar. Muita coisa para conversar. Eu, particularmente, tirei várias dúvidas, tem algumas ainda. Fico mas como feliz. o nosso tempo estourou, a gente vai aqui agradecer a eles. Martoni, obrigado, tamo junto. Tamo junto, EP. Parabéns ao trabalho da Ana Moara e do Danilão aí, lutador de jiu-jitsu. Nem a gente falar da luta, não deu tempo. Exato, não deu. É um enriquecedor aqui o assunto imobiliário, né? Eu agradeço demais, viu, pelo convite. Eu que agradeço. É uma honra estar participando desse momento com vocês. E vamos fazer grandes negócios. Na verdade, eu já vou sair daqui com 2 contratos assinados. Olha aí, tá aqui na minha frente os dois. A gente só tem a agradecer a vocês, o Pepe, o Marlon. Tenho certeza que vamos voltar. É só mandar um convite. Guarda essas perguntas, viu, Pepe? Eu vou de pergunta aqui que eu não fiz. Já venha preparado da próxima vez. Que a gente está aqui de braços abertos. Boa noite a todos. Show. Parabéns. Boa noite, obrigada aí a todo mundo. E aí, teve muita gente assistindo? Rapaz, a galera sucesso. Foi brigadão, né, comentando massa, esse PPCalcast de hoje, viu uma aula mesmo, parabéns e tal, muitos comentários bacanas. Para a Helena mandando um abraço para tu. Outro para ela, um beijo, Helena. Enfim, muito, muito bacana. Pessoal, é isso. Agradecer aqui ao Dr. Danilo, agradecer a Ana Moara, uma das maiores e melhores vendedoras do nosso estado de imóvel e de modo geral. A mulher tem experiência com venda aí, é incrível. Tá no sangue. O Dr. Danilo aí manja tudo também no ramo dele. O homem é um engenheiro de mão cheia, um dos melhores do Ceará. E se Deus quiser, nós vamos fazer muito negócio daqui para frente ainda. E agradecer a vocês, agradecer a Deus. Siga nossas páginas, nossas redes sociais, dá uma moral lá no nosso YouTube, PPCalcast, se inscreve, dá uma moral lá no nosso Instagram, no nosso Face, Quai, né, amigo? Quai e TikTok. E esse foi o 54º, 54, viu, Dudu? 54 programa. Boa noite. É isso, tamo junto. Valeu, galera. Tamo junto, que Deus nos abençoe. Valeu, até quarta-feira.